7h31. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. Para você que ligou há pouco, seja bem-vindo. Vamos até às 8 horas da manhã. Olha, hoje estamos recebendo aqui a Melissa Freitas. Ela é vice-presidente do movimento Agroligados. Bom dia, Melissa. Tudo bem, querida? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Estou feliz por estar aqui hoje. E nós felizes com a sua presença. Tem passado bastante calor, você, Melissa, não? Tem, aqui está bastante quente, Cuiabá, né? Cuiabrasa. Também estamos na torcida que tenhamos chuva em abundância na semana, tem promessa aí, mas... Enfim, para dar um refresco para a gente. O que é esse movimento Agroligados? O que é esse grupo? Como é que foi formado? Qual que é a intenção? E só cabe mulheres, mesmo? Clube da Luluzinha? Como é que funciona? Não é um clube da Luluzinha, mas o nosso principal objetivo, a nossa missão é aproximar o campo da cidade. É uma conexão campo e cidade. Então nós desenvolvemos várias ações para que as pessoas da cidade possam conhecer o agronegócio, conhecer como funciona o dia a dia no campo e o que tudo isso tem a ver com o dia a dia delas. Então não é só porque a gente está no estado, o maior estado produtivo do Brasil, mas em todos os lugares, em qualquer cidade do mundo, todo mundo tem algum tipo de relação com o agronegócio. Afinal, a gente se alimenta do agro, a gente se veste do agro. Então que a gente tenha esse relacionamento mais de proximidade, né? Quanto tempo faz que existe o grupo? Esse é o 4º ano de vida do movimento, 4 anos. E você perguntou, desculpa, eu acabei não respondendo, sobre as mulheres. A gente entendeu que a mulher, ela conversa um pouquinho mais, né? Então a gente se reuniu... a gente se reuniu um grupo de mulheres que tem algum tipo de ligação com o agronegócio para poder realizar essas ações e desenvolver isso, já que a gente entende que para falar do agro a gente tem que conhecer para ir levar as verdades. Então essas mulheres se reúnem para isso, mas a gente tem o apoio e a ajuda de vários homens em tudo aquilo que a gente faz. E tiveram, que surpresas assim que você pode contar pra gente, que vocês tiveram em trazer esse conhecimento? Porque é verdade, não é todo mundo da cidade que conhece o agro, né? E conhecer o agro, como é que se produz, como é que se planta, como se o dia a dia de uma fazenda, né? Independente de pecuária de um jeito, plantação de outro, de lavoura de outro jeito, etc, etc. Que surpresas vocês tiveram nessa interatividade com as pessoas da cidade que vem o agro pelo noticiário, né? Vem o agro pelos jornais de rádio, de TV, pelos sites, pelas notícias que aparecem sobre o agro. E que surpresas vocês tiveram? Né? A gente se surpreende muito com a desinformação. Então, muitas vezes as pessoas falando sobre o veneno que está à mesa, a gente está comendo veneno, mas eu sempre gosto de responder isso com uma pergunta. Você já viu no mercado uma gôndola específica dizendo comida para produtor rural? Não tem essa gôndola. Por quê? A gente come a mesma comida. Então, existem normas que a gente tem que seguir, existe estudo, pesquisa, nós precisamos ter um agrônomo que é o médico das plantas para poder acompanhar e receitar a dose daquilo que a gente vai usar, do remédio da planta, vamos dizer assim. Então, é tudo sobre muito estudo. E essa foi a nossa razão de existir. E aí, por um lado, uma surpresa um pouco negativa, que a gente veio vendo, mas, por outro lado, uma surpresa muito positiva quando a gente vê essas pessoas indo para dias de campo e felizes e alegres por conhecer como funciona de verdade, encantadas com tudo que elas viram, porque na fazenda elas percebem que estamos preocupados, sim, com o ambiente, com as pessoas que moram na fazenda e trabalham lá, com a sustentabilidade, que é um tripé, né? Então o econômico também entra nesse tripé que eu acabei de falar. Então isso foi muito positivo. A Marta Medeiros, por exemplo, ela teve num evento que a gente fez agora em Campo Verde, e ela ficou muito encantada, porque ela trabalha com algodão, mas ela nunca tinha tido oportunidade de visitar uma lavoura. E é muito gratificante a gente ver essa expressão das pessoas quando elas passam pelos nossos eventos. Vinícius. Bom, seja muito bem-vinda, Melissa, né? É um prazer muito grande poder te entrevistar aqui. Eu já tinha ouvido falar dos Agroligados, né? Que são um case de sucesso, viu? Parabéns, inclusive na mídia, né? Não só, né, na atividade de vocês mesmos, né? Operacional mesmo, né? A área de negócio, né? Mas na mídia também, né? Então,
Meus parabéns, né? Pelo trabalho de vocês. O que eu quero te perguntar, minha amiga? O agro é uma área muito masculinizada, né? Você sabe disso, né? Melhor do que eu, né? E há esse desafio de comunicação mesmo, né? Fica tudo muito polarizado, né? Ou é tudo bom ou é tudo ruim, né? O agro é assim, né? Ou é esse discurso que os empresários têm, né? De que agro é pop, agro é tech, agro é tudo, que é um discurso exagerado também, né? Vamos combinar, né? Ou essa coisa de desmatamento, né? Só dos problemas também, né? Como é que você vê isso, né? É preciso achar um ponto, né? De equilíbrio, né? Eu já participei de vários eventos de comunicação corporativa, até de empresas dentro do agronegócio, eles discutem muito isso, como se comunicar, né, com a sociedade. Eu falo, vocês são muito autocentrados, né, vocês acham que são o tudo, né, que o mundo gira em torno do agronegócio, e não é, né, ele é importante, faz parte, né, mas não é. Como é que você vê esse desafio realmente de comunicação, né, do agro com o conjunto da sociedade? Realmente é um grande desafio, mas por outro lado a gente encontrou uma grande oportunidade enquanto agroligadas de fazer essa aproximação. Eu sou de uma família de 4ª geração de pecuaristas, né? Então eu vejo assim, os homens da minha família sempre muito preocupados no resultado da atividade, tanto na produção quanto na negociação e tudo que eles têm que fazer em relação a isso. E acabam se fechando nessa preocupação, vamos dizer assim, de produzir, e acabam não olhando às vezes o que está acontecendo ao redor, no sentido de se comunicar, de ter essa paciência, de, vamos falar assim, investir tempo nisso. Então acabou que foi construindo uma barreira por uma lacuna que foi deixada, e ao mesmo tempo é uma oportunidade de a gente falar que todos os setores têm problema. Todos os setores. A indústria, o comércio. Então não é só o agronegócio. E a gente não tem que ser realmente o centro de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente é uma ponta muito importante. Ao passo que o agro não vai viver sem a cidade, porque tudo que a gente produz, se não for processado pela cidade, não vai voltar para a gente continuar produzindo. E ao mesmo tempo a cidade sem o agronegócio, ela não vai viver, porque a matéria-prima vem de lá. Então, na verdade, não deveria existir essa polarização, porque primeiro que nós estamos todo mundo dentro do mesmo mundo, dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, então não deveria haver isso. E a gente não tem que olhar para o setor como algo, eu carrego isso nas costas, ou eu produzo PIB, ou não sei o quê. Não, porque uma coisa não funciona sem a outra, é uma engrenagem, então todas as peças elas são importantes, e é isso que a gente tem tentado falar, de uma maneira simples, de uma maneira empática, entendendo que para mim é óbvio, porque eu sou uma 4ª geração que estou dentro desse setor, mas para outras pessoas que estão na cidade não são. Então como eu vou explicar isso de uma maneira simples, de uma maneira que as pessoas vão entender e saber que aquilo ali faz parte do dia a dia dela como um todo, e ao mesmo tempo não é porque faz parte do dia a dia dela, porque ela se alimenta todos os dias, várias vezes, e tudo isso vem do agronegócio, que o agro é mais ou menos importante do que os outros setores, que também fazem parte do nosso dia a dia. Curiosidade, as pessoas, como é que você consegue despertar a curiosidade? Tudo bem, estou comendo aqui, mas também não tem que saber como que isso veio parar aqui. Tem tanta coisa que eu não sei, não é só isso, né? Vou focar aqui no que me importa e tal. Para despertar essa curiosidade das pessoas de se interessar. Em cidades pequenas, onde o agro está ao redor, está mais presente, né? Agora, quando você pega na capital, que a gente não tem nem tradição, né, do agro, o agro já chega aqui empacotado. Como é que vocês têm lidado com isso e conseguido atrair atenção? A gente busca observar em que aquilo está presente no dia a dia. Então, por exemplo, quando falam sobre aumento do preço dos alimentos ou alguma coisa nesse sentido, que todo mundo vai no mercado e começa a reclamar, é uma grande oportunidade da gente trazer essa informação. Porque, por exemplo, às vezes o preço de alguma coisa subiu porque pode ter havido excesso de chuva ou falta dela, alguma intempérie climática que prejudicou. Então, se produz menos, consequentemente o preço vai aumentar, é lei da oferta e da demanda. Então a gente acha essas oportunidades para a gente mostrar para as pessoas que tudo está relacionado com o dia a dia dela, e às vezes não é nem sempre culpa do produtor rural que isso acontece. E aí, como eu falei, está aí presente no dia a dia. Você é 4ª geração de agropecuarista, sobre leite tem te perguntado bastante, não? Sobre o leite, o preço do leite. Você falou em preço, eu estou lembrando do leite aqui. Não, não tive contato com alguém perguntando sobre o leite nesses últimos dias, não. Mas o leite, a minha família, quando eu morava em Minas, eu sou mineira,
era uma coisa bem assim complexa, vamos falar, porque as pessoas têm que acordar todos os dias muito cedo, 4 horas, 3 horas da manhã para fazer as ordenhas. Então é um processo que depende muito de pessoas também, falando de menor produção, né? E todos os dias você tem que tirar isso, então são muitos desafios. Independente do dia, né? Se é aniversário, se é Natal, Ano Novo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, faça Se chuva. você viajar, alguém terá que fazer isso. Lorenberg. Melissa, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos com a sua presença e com as coisas boas que você traz para todos nós. Eu vou fazer 2 perguntas, Melissa, porque me parece que as 2 perguntas estão muito associadas. Se não tiverem, por favor, podem me corrigir. A primeira delas, na sua terceira frase, na primeira pergunta que o Paulo fez, você disse que a nossa missão é aproximar o campo da cidade. Ora, não deveria ser tão distante assim, porque muitas pessoas que moram hoje na cidade saíram exatamente do campo por falta de empregos no campo. E essa migração, ela é praticamente automática. Nos anos 50, mais ou menos, Mato Grosso, a população maior era do campo e não da cidade. Depois houve uma reviravolta aí. A cidade passou, a região urbana passou a ter muito mais pessoas do que o próprio campo. Aí vem a minha pergunta. Qual é, ou melhor, você poderia citar uma ação do seu movimento que possa exemplificar, uma ação que possa exemplificar e fazer que alguém que nasceu dentro de um condomínio, nunca saiu desse condomínio fechado, que nunca foi nem sequer para visitar o campo, possa ter uma ideia de que há sim, de fato, todo um trabalho para aproximar o campo da cidade. Uma segunda questão, você falou na terceira questão que o Paulo trouxe, você falou da desinformação. E aí vem a questão do veneno e etc. Mas há estudos, Melissa, há muitos estudos oriundos e nascidos dentro das universidades que demonstram que muitas medidas tomadas provocam exatamente esse veneno que nós estamos comendo. Veja, eu estou provocando a sua reflexão. Sim. Como que alguém que não tem nenhuma noção de se é tão venenoso assim ou não, possa, com o recado do grupo de vocês, possa falar, poxa, eu estava errado ou eu estava certo neste particular. O que deve ser feito aí? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta é, a gente tem várias ações que fazem isso quando a gente traz os alunos para conhecer o campo, para conhecer o agronegócio. Então a gente está numa era de tecnologia e o campo tem investido muito nisso, até para a gente aumentar a produção numa área sem ter que aumentar a área. Então a gente aumenta a produtividade numa menor área para que a gente não precise abrir mais áreas. Então a gente lembrando que tem todo um código florestal, que existem as reservas, que isso tudo tem que ser respeitado. E com esse investimento em tecnologia, tem aberto muitas oportunidades de emprego para as pessoas virem da cidade, para serem operadores, para trabalharem nas algodoeiras. Eu tive numa fazenda lá em Campo Verde, que tinha algodoeira própria. Então, tem aberto muitas oportunidades. Como outras áreas, não só as óbvias do agronegócio, que são agronomia, veterinária, zootecnia, a gente também tem aberto muitas oportunidades para advogados, para nutricionistas dentro da fase das propriedades e muitas outras áreas da parte administrativa também. E com esses dias de campo, a gente mostra não só o que acontece dentro da fazenda, mas com as oportunidades de emprego também, para que eles possam ter esse olhar de querer ter de volta essa ida para o campo, né? Então, até para os filhos dos produtores rurais, para ser mais atrativo. Que hoje o campo não é como era antigamente, sem estrutura, que você passava muita dificuldade. Hoje eles têm investido numa estrutura também para os funcionários, de ter uma alimentação adequada, balanceada, de ter um alojamento que seja bom também, confortável.
com toda essa preocupação também. E isso se torna mais atrativo quando a gente traz essas pessoas para conhecer e ver que a realidade de hoje não é como era antigamente. E sobre essa questão dos defensivos, quando a gente consegue explicar para as pessoas que há toda uma regulamentação e estudo, então tem que passar pela Anvisa, tem que passar por testes agronômicos, que a Embrapa contribui muito com isso, as pessoas sentem mais segurança. É como se fosse, como eu disse, a aprovação de um remédio. E o remédio, eu aprendi isso desde cedo na faculdade, que a dose faz o remédio. Então, se você usar de maneira inapropriada, sim, vai fazer mal. Se você não usar, se você for quem aplica, não usar o EPI, sim, vai fazer mal. Tudo que você consome em excesso, assim como o excesso de consumo de alimentos industrializados, vai fazer mal. E olhar também que essa regulamentação, o que pode ser que muitas vezes acontece? Você tá com feijão, está plantando feijão e não tem algum defensivo que você gostaria de usar, alguma molécula, e você pega de outro. Estou tentando usar palavras simples para ficar mais fácil de compreensão. Pegar do tomate e usar. Então, quando você vai fazer a pesquisa, vendo qual substância que tem lá, às vezes não é o excesso da substância, mas você usou uma que era de outra cultura. Então, tudo isso tem que ser analisado do que é o estudo. Bem como, por exemplo, falam que aqui é um dos maiores produtores, assim, um dos maiores consumidores ao Brasil de agrotóxico, né? Que a gente chama de defensivo agrícola. Mas a gente tem que lembrar que, além do nosso país ser muito maior, a gente produz 3 safras. Então, até 3, né? No caso, normal, a safra e a segunda safra, que antigamente era safrinha, agora a gente já chama de segunda safra. E, às vezes, com um pivô, com irrigação, a gente consegue produzir 3. Então, se numa mesma área, enquanto os Estados Unidos ou outros países produzem apenas uma por causa da neve, então a gente consegue produzir até 3. Então isso vai usar mais, mas não é na mesma cultura, são em várias. Quando a gente entende que, por exemplo, a gente usa defensivo agrícola para cana e para o algodão, mas o algodão você não come algodão. O algodão você veste a roupa que tem isso. E lembrar dos residuais, então isso começa a mudar a nossa visão, que aquele número que a gente olha, ele lá, o número absoluto, tem muitas coisas que não são bem dessa maneira. Porque você não está comendo o algodão, você não está comendo a cana está usando para bioenergia. Então tudo isso tem que estar especificado e muitas vezes nesses estudos não está. Você falou em cana-de-açúcar, vamos falar de Barra do Bugres, teve um evento por lá. Como é que foi? Foi um evento incrível com a aproximação do campo com a cidade em relação à comunidade local e também aos alunos. A gente levou vários alunos lá. Teve a parceria da Barra Alco com a UISA, que são as usinas de bioenergia. E com esse objetivo das pessoas conhecerem como funciona, porque que é importante a geração de empregos que as usinas e a produção de cana têm gerado para a região. E isso promove um desenvolvimento também. E a preocupação que essas empresas têm com a questão sustentável, né, com a questão ambiental, o ESG também, que está muito em alta hoje, que é a governança, que é a parte social, né, a parte econômica, a parte ambiental, tudo isso. E as pessoas verem que há sim uma preocupação com essas coisas, com essas áreas. Foi bom o evento? Foi bom o evento. Foi. Teve lá de 13 a 14, né? Teve um evento. Foi de 3 a 14, a gente recebeu lá 700 pessoas, então foi um evento muito bom, a gente sente que atingiu o objetivo, né? Tinham 5 estações para mostrar tudo isso, como é complexo a cadeia da cama, né? O sucro alcooleiro e energético, bioenergias renováveis, então isso tudo foi muito bacana. Muito bem, 7h49, quero agradecer bastante você por ter disponibilizado seu tempo, comecinho da semana, ter vindo para cá para ser entrevistado pela gente. Obrigado, Melissa Freitas, e um abraço para todos lá do AgroLigadas. Obrigada, foi uma honra ter essa oportunidade aqui de levar um pouco mais dessa aproximação campo e cidade e das pessoas entenderem um pouco essa complexidade que é o agronegócio, mas que nós estamos sim todos no mesmo mundo buscando por viver melhor, né?